Boa noite. Boa noite. Surgem novas denúncias de assédio contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Era comum a mulherada, não só eu, minhas colegas, se esconderem no banheiro quando ouvia a voz dele chegando no corredor, fazendo aquela estardalhaço, aquela confusão toda. O Ministério Público Federal vai apurar se houve cumplicidade ou envolvimento de outros dirigentes do banco. O Supremo decreta o sigilo da investigação sobre a suspeita de interferência do presidente Bolsonaro na operação da PF que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A Suprema Corte dos Estados Unidos reduz o poder do governo de cortar emissões de gases causadores do efeito estufa. E derruba uma política anti-imigração do ex-presidente Donald Trump. Avança no Senado a PEC que estabelece estado de emergência para o governo bancar benefícios sociais, faltando só 3 meses para a eleição. Pesquisadores medem a inflação do bolso, a diferença entre o índice oficial e os preços que os brasileiros estão pagando na hora da compra. A taxa de desemprego no Brasil cai abaixo de 10% pela primeira vez depois de 6 anos e meio. De cada 10 trabalhadores ocupados, 4 estão na informalidade. O Jornal Nacional está começando. O desemprego no Brasil recuou para 9,8% de março a maio desse ano. Essa é a primeira vez que a taxa fica abaixo de 2 dígitos desde o início de 2016. Depois de 5 meses desempregado, o Odair voltou a trabalhar como mestre de obras. Desde então, já contratou cerca de 20 trabalhadores. A gente contratou servente, pedreiro, pintor, carpinteiro e ladrilheiro. Muita gente precisando de um emprego, né? A construção civil, o comércio, a indústria, quase todos os setores da economia aumentaram as contratações nos últimos 3 meses. Entre março e maio, a taxa de desocupação ficou em 9,8%. No trimestre anterior estava em 11,2%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o desemprego teve uma queda expressiva de quase 5 pontos percentuais. O número de pessoas ocupadas é recorde desde o início da série histórica em 2012. São 97 milhões e meio de trabalhadores. O número de trabalhadores com carteira assinada voltou ao nível pré-pandemia. 40%, no entanto, têm empregos mais precários, sobrevivem na informalidade. O número de trabalhadores sem carteira assinada é o maior já registrado. A gente teve uma dinâmica muito negativa na parte formal com a pandemia, né? Teve muita demissão e ano passado veio a recontratação dessas pessoas. Então, nesses últimos meses, né, no ano passado e no começo desse ano, o que a gente observa é uma recomposição da mão de obra formal, tá, em relação à perda com a pandemia. Pela primeira vez desde o trimestre terminado em janeiro de 2016, a taxa de desemprego ficou abaixo de 10%. Segundo economistas, isso mostra que o país está recuperando as vagas perdidas nos últimos anos. A retomada do emprego representa um alívio para profissionais como o Odair, que ficaram sem trabalho durante a pandemia. Mas o salário que ele recebe hoje é praticamente o mesmo que recebia 2 anos atrás na outra empresa. E o valor foi devorado pela inflação. O pessoal está bem feliz, só que tem essa infelicidade, né? Porque o que você ganha pouco e gasta, chega lá, o gasto é maior. Alimento está bem difícil aí no mercado aí para a gente comprar, né? O rendimento médio dos trabalhadores ficou estável na comparação com o trimestre anterior, R$ 2.613, mas caiu 7,2% na comparação com o mesmo período de 2021. O Igor perdeu o emprego com carteira assinada na pandemia. O office boy virou passeador de cachorros, conquistou vários clientes e sonha em expandir o negócio. Estava mais no desespero, então eu corri atrás desse ramo. Agora eu não quero sair, eu gosto dessa profissão. Um levantamento mediu a diferença entre a inflação oficial e os preços que os brasileiros encontram na hora de compra. Quando o dinheiro está curto, só o que é essencial vai para o carrinho de compras. Vou pegar uma cebolinha agora, um carré, uma saladinha, pronto. E vamos embora. Chega. Senão já vai 50 fácil. Não consegue comprar tudo, nunca, né? Nunca. Você vai um mês, você gasta um tanto, outro mês você gasta o dobro, né?
Quando passa pelo caixa para pagar a conta, o consumidor descobre que a inflação, na prática, é bem diferente da inflação oficial. E isso explica a dificuldade das famílias para equilibrar o orçamento. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez as contas e encontrou um abismo entre a inflação oficial e a variação que os consumidores encontram no comércio. É o que os pesquisadores chamam de inflação do bolso. Eles selecionaram 40 produtos entre os mais consumidos pelos brasileiros e analisaram os preços em março de 2020, no começo da pandemia, e em maio deste ano. Para isso, usaram a base de dados do próprio Instituto e também preços praticados por grandes redes de varejo. Depois, o IBPT comparou essa variação com a inflação oficial do mesmo período, que foi de 19,9%. O resultado geral da pesquisa mostrou que, em média, esses 40 produtos tiveram uma alta bem maior, 57,5%. Essa inflação do bolso, essa que você vai no mercado mês a mês e acaba comprando cada vez menos produtos, essa sim é o que nós realmente sentimos. E a inflação oficial, ela é muito, muito menor que essa do bolso. A falta realmente de dinheiro das pessoas que gastam muito com a alimentação, ela é provocada realmente com a inflação do bolso. O ovo teve a maior variação entre os itens analisados. Segundo o levantamento, em 2020, a dúzia era encontrada a R$ 6,99. Este ano, passou de R$ 22,00, uma alta de 222%, bem acima da inflação acumulada no período. E o tamanho do ovo continua o mesmo, a galinha não vou tomar ovo maior não. Só o preço que subiu? Só o preço que subiu. De acordo com o Instituto, a inflação do bolso do açúcar foi de 130%. O litro do leite integral subiu 124%. E o quilo da carne de boi, 111%. A gente tem que fazer compra hoje equilibrando, cada dia alguma coisinha aí. Os preços têm preocupado demais a dona Tereza, pensionista e única renda da casa onde mora com a filha com deficiência. Lá em casa, eu com minha filha não consumimos mais quase carne. Por quê? Por causa do preço elevado. Preço elevado, não estou tendo condições. O levantamento encontrou ainda altas expressivas em itens de vestuário, higiene pessoal e materiais de construção. Dos 40 produtos verificados, apenas 2 ficaram abaixo do índice oficial: a caneta esferográfica e o caderno de 10 matérias. Tá subindo tudo. Não tem nada mais que tá preço bom mais. Sobe um pouquinho o salário e já aumenta tudo também. Não resolve nada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, prorrogou até depois da eleição de outubro a suspensão de despejos e de desocupações. Em junho do ano passado, ao adotar essa medida, Barroso invocou a necessidade de proteger famílias em situação de vulnerabilidade do risco de contaminação pela Covid. Hoje o ministro lembrou que há uma tendência de alta nos números da pandemia. Senadores aprovaram em 2 turnos e quase por unanimidade a proposta do governo federal de ampliar benefícios sociais até o fim do ano. Gastos dessa natureza não podem ser criados ou aumentados há tão pouco tempo de uma eleição, exatamente para evitar que os governantes abram os cofres públicos irresponsavelmente para conquistar votos. Mas para contornar esse impedimento legal, o texto aprovado hoje prevê decretar estado de emergência. A proposta inicial era o governo federal compensar os estados que decidissem zerar o ICMS, Imposto Estadual sobre Combustíveis. A União repassaria quase 30 bilhões de reais. Mas a conversa com os governadores não avançou e o Planalto abandonou essa estratégia. Por isso, o senador Fernando Bezerra Coelho resgatou outra proposta de emenda à Constituição que já está no Senado e amplia ações sociais. Essa PEC foi duramente criticada pela equipe econômica do começo do ano. Se aprovado no Congresso, o pacote prevê a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 para 18 milhões de famílias já inscritas no programa. E a inclusão de 1.600.000 famílias que estão na fila. Pagamento de vale combustível para caminhoneiros no valor de R$ 1.000 por mês. 900 mil motoristas autônomos devem ser contemplados. Aumento do Vale Gás de R$ 53 para o valor médio de um botijão a cada 2 meses.
Além disso, a União compensaria gastos dos estados com transporte público de idosos e que derem incentivos aos produtores de etanol. Essas despesas vão ficar de fora das regras de controle fiscal, como o teto de gastos. As medidas chegam a 3 meses das eleições e para valer até o fim do ano. Isso gerou questionamentos sobre a legalidade dessas ações, porque a lei proíbe criação de benefícios no ano eleitoral. Em uma tentativa de blindar o Planalto, o relator, com base na consultoria do Senado e em acordo com o governo, decidiu incluir no texto a decretação do estado de emergência, também com duração até 31 de dezembro. O estado de emergência permite que esses benefícios sejam ampliados em ano eleitoral e afasta as regras de controle fiscal. Ou seja, o governo poderia criar gastos não previstos no orçamento sem apontar de onde vêm os recursos, seja cortando outra despesa, seja aumentando o imposto. Durante a votação, o relator fez ainda algumas mudanças. Incluiu no texto mais um benefício para taxistas. A medida aumenta os gastos em 2 bilhões de reais. Também serão destinados 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil, que já atende famílias em todo o país. O texto ainda previa que a Caixa iria receber 1 bilhão e 300 milhões de reais para operacionalizar o pagamento do auxílio. Mas, durante a discussão, o relator retirou o valor que não ficou estabelecido na proposta. Sobre o Vale Caminhoneiro, o Ministério da Economia vai definir como será o pagamento. O texto diz que os benefícios terão de ser operacionalizados por instituições federais, como a Caixa. Tudo isso elevou o custo total do pacote para 41 bilhões e 200 milhões de reais. O relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, defendeu o estado de emergência. Todas as preocupações que foram colocadas pelos meus colegas, pelos líderes partidários, para que a gente pudesse usar o reconhecimento do estado de emergência na obediência estrita dessa necessidade urgente que nós estamos enfrentando em função da desorganização econômica que se verifica no mundo inteiro, fruto dos transtornos causados pela pós-Covid, pós-pandemia, desorganizando todo o sistema de produção mundial, que está levando inflação para todos os países do mundo. Os partidos de oposição rebateram. Eu queria lembrar aqui que o governo, esse governo que aí está, Bolsonaro, nunca teve interesse em política social. Aí agora, a menos de 100 dias da eleição, ele apresenta essa PEC, uma maneira de burlar a lei eleitoral, certo? O pacote foi aprovado com 72 votos a 1 no primeiro turno e com 67 votos a 1 no segundo turno. O único voto contra foi do senador José Serra, do PSDB. Especialistas afirmam que o estado de emergência não pode ser criado para driblar a lei eleitoral. A lei eleitoral estipula uma série de restrições no ano da eleição e diz que se houver estado de emergência, essas restrições são colocadas de lado para que a população possa ser atendida. Agora, não existe estado de emergência criado apenas para, eventualmente, driblar a restrição da lei eleitoral. E não me parece que as condições estejam dadas para se reconhecer o estado de emergência. A proposta ainda precisa ser aprovada 2 vezes em votações na Câmara. O Banco Central admitiu oficialmente que, pelo 2º ano seguido, a inflação de 2022 vai estourar a meta de 3,5% e também a margem de tolerância de até 5%. A estimativa do BC é que o índice oficial fique em 8,8%. E o Banco Central já alertou que vai ser mais difícil cumprir a meta do ano que vem. O Supremo Tribunal Federal decretou sigilo na análise sobre indícios de interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações de corrupção no Ministério da Educação. A suspeita, baseada numa conversa do ex-ministro Milton Ribeiro com a filha, é que Bolsonaro teria alertado sobre uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. A conversa telefônica foi gravada com autorização da Justiça. A Polícia Federal afirma que 2 pastores montaram uma espécie de gabinete paralelo dentro do MEC, liberando verbas públicas em troca de propina. Segundo a PF, Milton Ribeiro sabia e deu aval para o esquema.
A relatora no Supremo é a ministra Carmen Lúcia. O relator normalmente pede que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Se isso ocorrer, o Procurador-Geral, Augusto Aras, vai informar ao Supremo se vê ou não elementos para que o presidente Bolsonaro seja formalmente investigado. O Tribunal Superior Eleitoral fixou o limite de gastos das campanhas nas eleições deste ano. Será de R$ 88 milhões no primeiro turno para presidente e de 44 milhões em caso de um segundo turno. Para as campanhas dos deputados federais, 3 milhões. Para os estaduais, pouco mais de 1 milhão. O limite para governadores e para senadores varia de estado para estado. O TSE está produzindo mais de 200 mil novas urnas eletrônicas numa fábrica de Ilhéus, na Bahia. Todo o processo de montagem é acompanhado por meio de um sistema que gera um código de barra de cada peça instalada nas urnas eletrônicas. Nós exigimos vários passos de segurança aqui na fábrica, né? Um deles é esse ambiente seguro aqui, onde as placas-mães da urna são geradas. E aqui começa todo o processo de segurança de gravação da parte criptográfica da urna. Tudo é feito dentro desta fábrica de Ilhéus, no sul da Bahia. Equipes do Tribunal Superior Eleitoral acompanham cada passo e também fiscalizam os lotes. Nenhuma urna é liberada para expedição, consequentemente, para os regionais, se não tiver um profissional do TSE presente na auditoria. São 225 mil novos aparelhos que vão substituir antigas urnas e garantir mais agilidade e segurança ao processo eleitoral. Além do TSE, a montagem vem sendo acompanhada também por especialistas da Universidade de São Paulo, que devem auxiliar em projetos futuros de inovação dos equipamentos. O que a gente vê é que a urna sempre tenta evoluir, né, de diversas formas. Os próprios testes públicos de segurança, a ideia é tentar achar alguma eventual falha que possa ser corrigida antes até da eleição. Depois da montagem, as urnas são embaladas e levadas para polos base de todo o país. Hoje, um novo carregamento com mais 1.300 equipamentos chegou a Salvador. Na entrega, uma nova auditoria é feita. Depois que as urnas chegam e passam pela contagem, elas vêm para essa área aqui, que é de certificação e autenticação. É um dos momentos mais importantes, porque além de confirmar que o equipamento não apresenta problemas, garante também a segurança das urnas. É um certificado de que elas só funcionam com a tecnologia da Justiça Eleitoral. Antes de qualquer coisa seja executada, ela verifica se é autêntica da Justiça Eleitoral. E somente aquilo que é autêntico da Justiça Eleitoral pode ser executado na urna eletrônica. Você vai ver a seguir, surgem novas denúncias de assédio contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O MP vai apurar se houve cumplicidade ou envolvimento de outros dirigentes do banco. O Ministério Público do Trabalho abriu investigação sobre um possível envolvimento ou cumplicidade do vice-presidente da Caixa, Celso Leonardo Barbosa, no escândalo das acusações de assédio sexual e moral contra Pedro Guimarães, que deixou ontem a presidência do banco. Hoje vieram a público novos depoimentos de funcionárias e ex-funcionárias. Servidores da Caixa Econômica Federal fizeram uma manifestação em Salvador para pedir a condenação na justiça do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. O Ministério Público Federal investiga denúncias contra ele por assédio moral e sexual. Carolina Lacerda é ex-assessora do banco. Hoje ela mandou um depoimento para a jornalista Andréia Sadi, do Estúdio I da Globo News, dizendo que na sede da Caixa em Brasília, as mulheres tentavam se esconder quando Pedro Guimarães estava chegando. Era comum a mulherada, não só eu, alguns colegas, se esconderem no banheiro quando ouvia a voz dele chegando no corredor, fazendo aquela estardalhaça, aquela confusão toda, para tirar foto, saía catando o pessoal na mesa para tirar foto. O mesmo procedimento, mesmo padrão repetitivo de sempre. Quer tirar foto, você ainda não tem foto comigo, você é da onde? Você tem cara de brava, tira uma foto, eu quero foto. E nesse lance de foto, agarrava a gente, não soltava, passava a mão aqui na lateral do seio, passava a mão na cintura, pegava forte na cintura e aquele desconforto só. Mas nesse dia, o abraço foi desconfortável, extremamente desconfortável.
eu olhava para frente assim com aquela cara de medo, de espanto e os colegas me encarando assim, tipo, eu sei o que você está passando, mas quem ia falar assim? Outra funcionária também disse à TV Globo que foi assediada em um abraço. Ele pedia para abraçar forte e nesses abraços a mão vinha pelo seio e pedia para dar beijo no rosto e a gente sentia que era um beijo arrastado, né, para oportunizar um contato maior físico, e a mão escorregava também pelas nossas nádegas, partes íntimas, e perguntando se confiava nele, se confiava na gestão dele, se era leal a ele, se acreditava que ele era uma pessoa e uma gestão que não tinha corrupção. E é o que eles chamam de lealdade, né? Ontem à noite, depois que o ex-presidente Pedro Guimarães deixou o cargo, a Caixa Econômica divulgou uma nota. Sem citar o nome dele, afirmou que repudia qualquer tipo de assédio, que recebeu, por meio de seu canal de denúncias, a Corregedoria, relato de casos desta natureza na instituição e que a investigação em andamento está à disposição para colher o depoimento da pessoa que denunciou. O Ministério Público do Trabalho notificou a Caixa e deu um prazo de 10 dias para que o banco apresente uma manifestação sobre as denúncias contra Pedro Guimarães por assédio sexual contra funcionárias. O MPT determinou ainda que a Caixa apresente uma relação com todas as denúncias de assédio sexual enviadas ao seu canal interno desde 2019 e o desfecho de cada uma delas. 2019 foi quando Guimarães assumiu a presidência do banco no início do governo Bolsonaro. Além de Pedro Guimarães, funcionárias denunciaram também outros executivos do banco próximos a ele. Tem pessoas lá que são ligadas diretamente a ele, que principalmente tem vice-presidentes lá, dirigentes que são ligados diretamente a ele e que tem uns que são braços direito dele e que fazem qualquer coisa que ele pedir. Em função disso, o MPT também quer informações sobre outros dirigentes da Caixa. No documento, o MPT escreveu que a Caixa deve apresentar manifestação sobre a denúncia de que o senhor Celso Leonardo Barbosa, vice-presidente de negócios de atacado da Caixa, causaria temor às mulheres que trabalham no banco, levando a crer que as denúncias de assédio também se estenderiam ao referido gestor. Hoje, o site Metrópolis divulgou trechos de áudios que indicam também episódios de assédio moral envolvendo Pedro Guimarães. Numa reunião, segundo o site Metrópolis, Pedro Guimarães pede a Celso Leonardo Barbosa, vice-presidente da Caixa, para anotar o CPF de todos os subordinados que estavam presentes para que fossem punidos com a perda dos cargos que ocupavam, caso o teor da reunião vazasse. E ainda ofende outro subordinado com um palavrão. Quem for responsável vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então, Celso, é para você essa. O Vreca... Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. Em outra gravação, Guimarães se queixa de que decisões foram tomadas sem seu conhecimento e diz que não se importa com a opinião dos subordinados. Não é aceitável. E, de novo, para a opinião de vocês, que é o que mando. Então eu não estou perguntando, isso aqui não é uma democracia, é a minha decisão. Em outra ocasião, Pedro Guimarães reclama de novo de uma decisão que não passou pela chefe de gabinete da presidência. A Rosana tem que dar pessoalmente aprovação. Ah, mas o vice-presidente manda todo mundo tomar. Daniela Marques, uma das assessoras mais próximas do ministro da Economia Paulo Guedes, foi nomeada nova presidente da Caixa. Mas antes de tomar posse, o nome dela tem que ser aprovado pelo Comitê de Elegibilidade da Caixa. Ela já disse que quer fazer uma força-tarefa para investigar as denúncias de assédio sexual dentro do banco. O Conselho de Administração informou que determinou o prosseguimento da apuração pela Corregedoria e deliberou pela contratação de uma empresa independente para promover investigações complementares. O Conselho designou a vice-presidente de Habitação, Henriette Sartori Bernabé, para responder pela presidência da Caixa até a posse da futura presidente. E novas denúncias continuam surgindo. Esta funcionária da Caixa, que não trabalha na sede, disse que sofreu assédio de Pedro Guimarães durante uma foto. A gente foi convidado a jantar com ele. Não tínhamos a opção de recusar, então fomos.
E ele, com esse hábito de querer tirar foto com todos os empregados, me pediu para tirar uma foto, e quando eu levantei meu braço, ele tentou tocar os meus seios umas 3 ou 4 vezes. Então, foi muito constrangedor. E eu não pude fazer nada, eu não pude falar nada, eu não pude ter nenhuma expressão. Eu tive que simplesmente aceitar e engolir isso. Policiais civis de 13 estados prenderam 66 pessoas em flagrante na 9ª fase da Operação Luz na Infância, coordenada pelo Ministério da Justiça. A ação de combate à pornografia infantil na internet também fez buscas e prisões em outros 6 países. A pena para quem armazena, compartilha ou produz conteúdo desse tipo é de 1 a 8 anos de prisão. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o país, mas antes, Eliana Marques vai fazer um balanço do que aconteceu no mês de junho, não é isso, Eliana? Boa noite. Exatamente, Renata. Boa noite para você e para o Bonner e para você que está com a gente. Junho foi marcado por muita chuva no leste nordestino e a capital mais chuvosa da região também foi a mais chuvosa do país. Em Maceió, choveu mais de 400 milímetros e de janeiro até agora, a chuva acumulada já chegou a 75% da média do ano todo. Só que ainda faltam 6 meses para o ano terminar. Mato Grosso também chama a atenção, mas pelas queimadas. Em junho foram mais de 2.000 focos, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E quando comparamos o semestre do ano passado e desse, o aumento é de 23%. Em toda essa área mais vermelha aqui do mapa, faz 25 dias ou mais que não chove. Além de Mato Grosso, ela pega os outros estados do Centro-Oeste, o Sudeste, o interior do Nordeste e também áreas de Rondônia e do Acre. Isso não deve mudar muito em julho. A expectativa é de pouca chuva pelo país, com os maiores volumes ainda no leste nordestino. Também pode nevar nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O frio mais intenso vai se concentrar mesmo no sul do país. As ondas de frio devem ser mais curtas no sudeste e no centro-oeste. No primeiro dia de julho, tem previsão de geada das serras gaúcha e catarinense até o sul do Paraná. Também tem previsão de mar agitado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e previsão de nevoeiro de Curitiba a São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro e por Belo Horizonte. Em Curitiba, mínima de 6 graus. Em Porto Alegre, 8. Em Florianópolis, 10. Em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, 11 graus. Em Goiânia, 12. E no Rio de Janeiro, 14 graus. À tarde, o frio continua no sul e as temperaturas devem subir menos em Florianópolis, onde a máxima vai ser de apenas 18 graus. Em São Paulo e em Vitória, 25. Em Belo Horizonte, 27. No Rio e em Salvador, 28 graus. Em Campo Grande, 30. Em Goiânia, 31. E Cuiabá e Palmas, novamente, vão estar entre as capitais mais quentes do país. Também entre as mais secas, já que o sol brilha forte em toda essa área amarela. Já onde o mapa está verde, tem possibilidade de pancadas de chuva, mas o tempo fica fechado e muito chuvoso só mesmo no Nordeste, nas regiões de Maceió e também do Recife. Aviso dado, Renata e Bonner. E pelo que você mostrou, Eliana, julho vai ser um mês predominantemente seco, né, com ondas curtas de frio. Obrigada, até amanhã. Exatamente, até. A seguir, a Suprema Corte dos Estados Unidos derruba uma política anti-imigração do ex-presidente Donald Trump. E reduz o poder do governo de cortar emissões de gases causadores do efeito estufa. O governo de Roraima desistiu de sancionar uma lei extremamente polêmica que beneficiava garimpeiros ilegais. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto na última segunda-feira. O texto, de autoria do deputado Jorge Melo, do Podemos, proíbe órgãos como o IBAMA e a FUNAI de destruir equipamentos usados por garimpeiros ilegais. O MPF mencionou uma lei e um decreto federais que prevêem a destruição desse tipo de máquina. O STF já reconheceu as duas normas como imprescindíveis para enfrentamento do garimpo ilegal. O autor da proposta chegou a convocar apoiadores para a sanção do projeto hoje, na sede do governo de Roraima. O evento não ocorreu
Diante da reação do MPF e de lideranças indígenas, o governo recuou e declarou que mandou o texto para análise da Procuradoria do Estado. Não é a primeira vez que Roraima aprova uma proposta para facilitar o garimpo. Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, derrubou uma lei estadual de autoria do próprio governador Antônio Denário, que liberava o garimpo com o uso de mercúrio. Na época, o ministro Alexandre de Moraes lembrou que o poder público tem o dever legal de preservar o meio ambiente e que cabe à União estabelecer normas gerais sobre o tema, e não aos governos estaduais. O professor de Direito da Universidade Federal de Roraima diz que o novo projeto proibindo a destruição de máquinas de garimpeiros também é inconstitucional. Embora tenha sido aprovado à unanimidade, é claramente inconstitucional, porque invade uma matéria que é de competência federal. Então a União Federal incumbe legislar, inclusive regulamentando sanções administrativas contra a prática de crimes ambientais, como é o caso do garimpo ilegal. A Polícia Federal encontrou teores de mercúrio, em média 8.600% acima do tolerável em 4 rios da terra indígena Yanomami. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu hoje limitar o poder da agência do governo responsável pelo meio ambiente. E com essa decisão, abriu caminho para que seja questionada a autonomia de outros órgãos reguladores americanos. A Suprema Corte americana deu hoje uma vitória importante para as usinas de carvão e para os estados americanos produtores de combustíveis fósseis. O governador da Virgínia Ocidental, estado que é o segundo maior produtor de carvão do país, aplaudiu a decisão. Esta sentença vai impedir que os burocratas de Washington possam descarbonizar nossa economia só porque estão com vontade, escreveu num comunicado. Mas a vontade de descarbonizar ou diminuir radicalmente as emissões de gás carbônico é uma das principais metas do governo do presidente Joe Biden. Ele fez promessas ambiciosas: cortar as emissões dos Estados Unidos pela metade até 2030, zerar as emissões de carbono do setor de energia até 2035 e zerar as emissões de gases no país como um todo até 2050. Para atingir o primeiro objetivo, segundo o governo, é preciso cortar em 80% as emissões de CO2 no processo de geração de energia elétrica. É aí que entram as usinas de carvão. Junto com o gás natural, elas são responsáveis por 1/4 de todo o carbono lançado na atmosfera pelos Estados Unidos. Mas uma a uma, as ferramentas que o governo americano teria para cortar emissões estão sendo descartadas. A primeira delas seria substituir usinas de carvão e gás por energias renováveis e distribuir incentivos financeiros para quem investisse em energia eólica, solar ou energia nuclear. Mas a regulamentação que propõe a mudança empacou no Congresso americano por causa de um senador democrata, Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, que tem investimentos pessoais na indústria do carvão. A segunda mira no transporte, o setor que mais emite carbono no país. Biden pediu que a Agência de Proteção Ambiental limitasse as emissões permitidas aos veículos para acelerar a adoção de modelos elétricos. Mas a regulação já é questionada nos tribunais. A terceira ferramenta era limitar as emissões das usinas, principalmente as de carvão. Mas com a decisão de hoje na Suprema Corte, por 6-3, a Agência de Proteção Ambiental perdeu o poder de fazer essa regulamentação. Matematicamente, ficou quase impossível o governo americano atingir o objetivo de diminuir em 50% suas emissões em 8 anos. O advogado de uma organização especializada em leis ambientais, Jason Rylander, disse que a Suprema Corte mandou um sinal muito negativo com a decisão de hoje e deixou uma porta aberta para policiar os limites impostos por leis ambientais no futuro.
A decisão de hoje não afeta só o meio ambiente, mas abre um precedente para esvaziar a autonomia de outras agências reguladoras do governo federal. Rylander diz que a Suprema Corte entendeu que regulamentações tradicionalmente implementadas pelas agências agora dependem do Congresso, e isso deve frear o futuro de novas regulamentações. Os desastres causados pelas mudanças climáticas, que são provocadas por gases poluidores na atmosfera, aumentam a cada ano. Um estudo recente do painel intergovernamental do clima das Nações Unidas concluiu que os riscos ligados ao aquecimento global, como desertificação, calor intenso e inundações, cresceram tanto que muito em breve vai ficar impossível para a natureza e para as pessoas se adaptarem, a não ser que as emissões desses gases sejam cortadas muito rapidamente. O porta-voz da ONU disse que a decisão de hoje é um retrocesso na luta contra as mudanças climáticas e que é preciso acelerar a eliminação do uso do carvão e fazer, sim, a transição para as energias renováveis. O presidente americano disse que esta é mais uma decisão devastadora da Suprema Corte e que coloca em risco a habilidade de manter o ar limpo no país e o combate às mudanças climáticas. Ao Jornal Nacional, Rylander disse que, como pai, fica se perguntando que mundo vai deixar para os filhos. Não está na hora de ser tímido em relação ao clima. Temos que usar todo o poder do governo para lidar com esse desafio, o maior da nossa geração, disse ele. Já uma outra decisão da Suprema Corte foi favorável ao presidente Joe Biden e derrubou uma política do governo Trump que obrigava imigrantes a esperar no México a decisão sobre o pedido de asilo. O jovem imigrante questiona: o que vou fazer no México por 2 meses e meio sem direito a trabalhar? Como vou me sustentar? Não quero ficar no México. O programa, que ficou conhecido como Permanecer no México, criado pelo então presidente Donald Trump em 2019, obriga imigrantes que pedem asilo nos Estados Unidos a esperar o andamento do processo do outro lado da fronteira, mesmo que o México não seja o país de origem deles. O presidente Joe Biden tentou acabar com essa política quando chegou à Casa Branca em janeiro do ano passado. Os estados do Texas e do Missouri entraram com ações na justiça para impedir. Argumentaram que é mais difícil expulsar os imigrantes que têm o pedido de asilo negado depois que eles já estão em território americano. O governo Biden alegou que os imigrantes são alojados em tendas em condições degradantes e ficam sujeitos a estupros, sequestros e tortura. Agora, a Suprema Corte decidiu por 5 votos a 4 que o presidente Joe Biden tem autoridade para acabar com essa política. A entrada ilegal de imigrantes pela fronteira com o México tem batido recordes. Foram quase 240 mil só este ano. A imigração é um assunto cada vez mais polêmico num país que vê crescer a cada ano a presença de latinos. O censo registrou um aumento de quase 770 mil pessoas de origem latina entre 2020 e 2021. E o único grupo étnico que diminuiu foi o da população branca. A primeira mulher negra a integrar a Suprema Corte Americana tomou posse hoje. Ketanji Brown Jackson, de 51 anos, foi indicada pelo presidente Biden e tomou posse numa cerimônia simples. Ela é considerada extremamente experiente no sistema penal americano. Já ocupou o cargo de defensora pública e juíza de segunda instância. Israel tem um novo primeiro-ministro interino e, em novembro, vai passar pela 5ª eleição geral em 4 anos. O atual governo perdeu apoio e não tem mais como aprovar projetos sem votos da oposição. Hoje, os deputados aprovaram a dissolução do parlamento e a convocação da eleição antecipada. O premier Naftali Bennett deixou o cargo e o ministro do Exterior, Yair Lapid, assumiu interinamente. Benjamin Netanyahu vai tentar voltar ao cargo, apesar de estar sendo julgado por corrupção. O
secretário-geral da OTAN afirmou no encerramento da cúpula do grupo que a aliança tem observado os recados diretos da Rússia e que está preparada para qualquer eventualidade. Raramente esses encontros resultam em algo concreto e muito relevante. Mas dessa vez foi diferente. Reunidos em Madrid nos últimos dias, os países da OTAN anunciaram hoje o que definiram como aumento considerável e significativo no orçamento da aliança militar. O secretário-geral do grupo, Jens Stoltenberg, que descreveu o encontro na Espanha como transformador, não quis falar em números. Mas está claro que a invasão russa à Ucrânia mudou todo o cenário. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido disse que é uma conclusão óbvia nesse momento de guerra que os países da OTAN aumentem mesmo o orçamento militar. O governo britânico prometeu expandir os gastos com defesa para 2,5% do PIB até o fim da década. Boris Johnson disse que é preciso se adaptar a um mundo mais perigoso. Ele aproveitou para anunciar mais 1 bilhão de libras em ajuda militar à Ucrânia. A OTAN quer seguir em frente mais unida e fortalecida. Stoltenberg afirmou que Suécia e Finlândia vão assinar já na próxima terça-feira o protocolo para entrar na aliança militar. Depois, os parlamentos dos 30 países do grupo precisam validar esse documento, o que o secretário-geral disse que vai ser só uma formalidade. Ao mesmo tempo que avança, a OTAN marca posição contrária não só à Rússia. O governo chinês afirmou que o comunicado do grupo que definiu a China como um desafio para os interesses ocidentais é irresponsável, pensamento de guerra fria que incita o confronto. No campo de batalha, as tropas russas saíram da Ilha da Cobra, lugar estratégico no Mar Negro que estava em disputa desde o começo da guerra. Os ucranianos viram a retirada como uma vitória. Os russos disseram que foi um gesto de boa vontade, uma demonstração de que Moscou não está atrapalhando os esforços das Nações Unidas para escoar a produção dos grãos da Ucrânia. Em Moscou, Vladimir Putin não dá nenhum sinal de que essa guerra pode acabar em breve. Mas falou que a Rússia está aberta a discutir estratégias contra a proliferação de armas de destruição em massa. Putin recebeu hoje a visita do presidente da Indonésia. Sem dar detalhes, Joko Widodo disse que entregou ao russo uma mensagem do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A seguir, os 20 anos da morte de Chico Xavier. Ana Marcela Cunha conquista o segundo. A Controladoria Geral da União identificou que no primeiro semestre do ano passado, o Ministério da Saúde produziu um prejuízo de mais de 100 milhões de reais em medicamentos que perderam a validade. Os auditores destacam que já haviam alertado para esse problema em 2020 e que a perda de medicamentos acumulada nos últimos 5 anos chega a 230 milhões de reais. Entre esses produtos vencidos tem testes de Covid, doses de insulina e vacinas, como a tetraviral. O Ministério da Saúde declarou que as inconformidades constatadas serão avaliadas e corrigidas. Malu Maza traz agora os números da pandemia atualizados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Oi, Malu, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. De ontem para hoje, o país registrou 272 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, são 671.466 vítimas. O número de novos casos conhecidos em 24 horas é de 75.106. O total agora passa de 32.358.000. As médias de casos e de mortes continuam em alta. A de casos subiu 55% em 2 semanas. São mais de 56 mil casos por dia. A média de mortes aumentou 57%. São 215 óbitos diários. É o 7º dia seguido com a média de mortes em alta. Agora, a vacinação entre a população que pode ser imunizada. 83,70% tomaram as 2 doses ou a dose única e 52,86% pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigado, Malu. A festa do Divino Pai Eterno está de volta a Goiás, depois de 2 anos de interrupção por causa da pandemia. Os preparativos começam na roça. As rodas dos carros de boi são apertadas.
Isso aqui a gente aperta mesmo só para o carro pegar e fazer a cantiga. A cantiga é o som das rodas que se misturam na chegada à Trindade, na região metropolitana de Goiânia. E os carreiros, aqueles que conduzem os bois, recebem do padre a bênção ao lado da antiga matriz. A romaria dos carros de boi representa as viagens que os primeiros devotos do Divino Pai Eterno faziam até Trindade. A tradição é patrimônio cultural brasileiro desde 2016 e só deixou de ser realizada nos últimos 2 anos, por causa da pandemia. É uma alegria estar vendo isso aí, ainda mais depois de 2 anos de pandemia, está ressuscitando aqui agora os carreiros, né? A festa, em homenagem ao Divino Pai Eterno, começou há 182 anos, quando um casal de lavradores encontrou um medalhão enterrado no barro com a imagem da Santíssima Trindade. Desde então, a romaria cresceu. Este ano, são esperados 5 milhões de fiéis. Desde pequena eu venho participando com meu avô, porque é uma questão de tradição, ele sempre gostou disso. E a minha família também, eu já nasci nesse meio, então eu sempre venho com ele. A chegada é sempre emocionante. Famílias inteiras que passaram dias na estrada encerram a viagem no Carreiródromo de Trindade, um corredor com arquibancadas que lembram um sambódromo. Só que o desfile aqui é dos carros de boi. A retomada da festa também traz homenagens às vítimas da Covid no mundo. Seu venerando agradece por poder estar aqui, vacinado e com saúde. Nós passamos 2 anos sem poder vir, né? Olhava assim, chegar a chorar, assistir a missa, chorar a vontade de voltar aqui no pé do Divino Pai Eterno. Agora nós voltou. E ele trouxe nós. E vai levar de volta e nós vamos ano que vem, nós voltamos outra vez. Hoje faz exatamente 20 anos que morreu um dos mais admirados líderes brasileiros do espiritismo. No túmulo de Chico Xavier, o dia hoje foi de orações e agradecimentos. Chico significa para mim, para nós e para o mundo a presença de Jesus na Terra. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, cidade que escolheu para viver em 1958, a Casa da Prece, fundada por ele, mantém os atendimentos filantrópicos. A gente tem crochê, a gente tem pinturas em panos de prato, a gente tem bijuterias, são as oficinas que a gente pode escolher para estar fazendo e futuramente virar-se uma profissão e uma renda extra. O local onde Chico começou o trabalho mediúnico ainda recebe gente de todo o país. Diariamente, a Comunhão Espírita Cristã está de portas abertas. O que o Chico significa para a senhora? Um bom exemplo, um exemplo de um verdadeiro cristão, que a gente espelha muito e tem vontade de um dia chegar a ser como ele. Chico disse uma vez que iria desencarnar em um dia em que o país estivesse num clima de festa. E assim aconteceu. Em 30 de junho de 2002, quando a seleção brasileira foi pentacampeã da Copa do Mundo no Japão. São nas obras que Chico Xavier continua a guiar milhares de pessoas Brasil e mundo afora. São mais de 450 livros psicografados e publicados, sendo 39 deles após a morte. Grande parte desse acervo nesse memorial em Uberaba. Aqui também é possível ter acesso a esses protótipos. São os livros ainda datilografados que eram enviados às editoras para avaliação. Sobre todo esse legado, Chico era mais uma vez o sinônimo da humildade. Dizia que era só um instrumento, nenhuma obra lhe pertencia. E talvez seja esse o principal legado de Chico, o exemplo de humildade e amor ao próximo. Amor, verdade, vida, paz e luz, a construção, a base viva será sempre Allan Kardec, mas a construção é de Jesus. O brasileiro Alisson dos Santos conquistou a medalha de ouro na etapa da Suécia da Liga Diamante de Atletismo em Estocolmo. O Alisson fez o melhor tempo do ano nos 400 metros com barreiras. No ano passado, na mesma prova, ele ganhou o bronze nas Olimpíadas de Tóquio. E a brasileira Ana Marcela Cunha subiu pela 3ª vez no pódio do Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria. Hoje com ouro na prova de 25 quilômetros.
No Lago Lupa, na Hungria, talento se via a olhos nus. Até porque, sem um dom natural, seria impossível nadar 5 horas e 24 minutos e ainda acelerar as braçadas desse jeito na reta final. Incrível! Que mulheres! Sensacional! Ana Marcela! Vai, Marcela! No Brasil, a Ana Patrícia e o Jorge, os pais da Ana Marcela, sofreram nos últimos 100 metros. A Sheila vai chegando lá pelo outro lado! Ela vai fechando a porta! Vamos nessa! Ana Marcela Cunha do Brasil! Hoje, a Ana Marcela alcançou a incrível marca de 15 medalhas em campeonatos mundiais. Ouro nos 5, bronze nos 10 e esse ouro dos 25 quilômetros deixando a alemã Leia Boy em segundo lugar e a holandesa Sharon van Roovendaal em terceiro. As adversárias são amigas da Ana Marcela e sabem que ela nunca desiste. Eu vim de uma família muito humilde, então a gente não tinha muita coisa e hoje a gente tem um mundo. Tão impressionante quanto chegar no pódio em todas as provas que disputou aqui no Mundial de Budapeste é manter os pés no chão, mesmo no topo do mundo. A Ana Marcela Cunha não se esquece de ninguém que fez parte da trajetória para chegar até aqui. E foram muitas pessoas. Porteiro do prédio, sabe? Tipo, tudo isso faz diferença. É um bom dia que o cara dá alegre, é tipo a medalha sou eu que recebo, eu que tô lá, mas tá todo mundo por trás. Os médicos, os fisioterapeutas, os amigos, a namorada Juliana. E claro, o treinador Fernando Pocente, de um trabalho de quase 10 anos, no qual o aprendizado é uma via de mão dupla. A gente tem as nossas fraquezas e, por que não, né, crescer em cima delas. Isso que me ensinou foi ela. Maior lição que essa para a vida, acho que eu não vou levar. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Sobre roça. Então, Demaildo aqui, como eu falei antes no início do vídeo, tem um canal aí e ele vai estar gravando bastante aqui a rotina dele aqui na roça, mostrando o dia a dia dele, como manusear algumas coisas. Inclusive ele fez umas invenção aí, não foi, Demaildo? Foi. Colocou lá no canal, era pra quê? Pulverização, né? É, uns pra pulverizar, outra plantar também. Ah, pra adubar também. É. Eu pensei que tu tinha feito aquele esquema que o pessoal usa com Venturi. Não. Que aí eles injetam por ele a fertirrigação. Não, no caso lá na bombinha 12 volt, né? É. Aí usa bateria de carro ou que seja de moto. Aí a gente vai e coloca por ele. Aí foi invenção tua ali, foi? É, nós usava outra bomba. Só que a outra bomba queimou. Aí eu digo, não vou ficar no zero, né? É. Aí colocamos ela e ficou melhor do que a outra jogava mais rápido. É. E na questão da fertilização, demorando um pouquinho mais, é melhor por conta que espalha mais uniforme, né? É. Na roça aí quem inteira. quiser ver aí a ideia lá, tá lá no canal do Demaildo lá. Demaildo o que lá? O nome do canal? Vida no Campo. Vida no Campo. Ó, eu sigo o cara e tô procurando o nome. eu procuro Demaildo lá na hora. Então, no meu nome no YouTube só vi 2, eu e outro. Tu e outro, não foi? Um nome igual ao meu, só vi 2 pessoas. Só viu eu e mais 2. outro. É. Então, continuação aqui, pessoal. Demaildo, tu baseou aqui essa plantação aqui para esses 5 mil pés aqui. Em área, quanto foi necessário de terra, de tarefa? Aqui deve dar 12 hectares, 2 tarefas e meia, mais ou menos. 2 tarefas e meia. 2 tarefas e meia. No caso aqui é um todo 1 hectare, mais ou menos. É isso mesmo. Então aqui, pessoal, para comportar essa quantidade de 5 mil pés de tomate, foi necessário aí, em média de umas 2 tarefas e pouco aí, umas 2 e meia. E tem uma coisa aqui também, o espaçamento, né, Demaildo? Olha, Demaildo. Os tomates que tá bonito, hein? Aqueles ali, ó. Olha só. Os tomatão bonitos ali, ó. Rapaz, ali deu uma torceira, hein? É. O bicho deu uma penca grande. Ó, daqui dá pra ver uns graudão, Demaildo, ó. Olha isso aqui, ó. E tá próximo da colheita aí. Já tem o pessoal já colhendo aqui. Aí espaçamento, 2,5 metros entre linhas. Como eu utilizei já o cano que estava furado, tem deles que está menos de 2,5 metros, tem um pouquinho mais de 2,5 metros. Para reaproveitar, né? Que já estava furado, não quis furar novamente. E entre plantas eu coloquei em 80 centímetros. 80 centímetros. Que é de 80 a 1 metro. Menos de 80 não é bom não. Não é bom não. Não. Porque aí no caso já vai ficar uma briga por nutriente, né? E pode não desenvolver. A prova tá lá, que onde a formiga cortou, onde ele cortou. é melhor, né?
Pois é. Demais tinha plantado aqui. Essa mamona aí foi tu que plantou? Não, aí... Não, né? Aí nasceu aleatoriamente aí. Aleatório. Aí plantaram feijão aí dentro. Aí choveu muito, o mato pegou bastante, aí não teve como limpar mais. Aí nasceu essa mamona. Nasceu de forra, né? Foi, aí... Mas mesmo assim ainda deu uns cachos aí, né? Deu. Ainda dá pro cara quebrar e fazer uns trocos. Ainda deu uns 800 conto aí. Olha, tá vendo aí como que é? Aí no caso uma mamona já foi de a energia. Foi a energia, a mamona de forra que nasceu aleatória aí. Ainda acabou gerando lucro. Aí no caso já foi a energia. A energia já.